Olá, doutora, como vai? Olá, Gelson, tudo bem? Tudo certo, e Tudo, você? Tudo graças ótimo. ao bom Deus. Para quem ainda não conhece de vídeo, mas já conhece do rádio, é uma antiga colaboradora nossa aqui da Rádio CBN, da Rádio Globo, doutora Silvia Gazda, é advogada previdenciária. Ô, doutora Silva, só para não perder o jeito, como é que tem sido a pandemia para a senhora? A senhora está dando expediente, está de home office ou está de office mesmo? Conta para gente. Gelson, a gente trabalhou um período de home office, mas Uhum. agora já voltamos agora para o escritório, que estava um pouco complicado o home office, por causa dos atendimentos dos clientes. Agora voltamos para o escritório, já estamos normal de novo, estamos no atendimento normal, Que bom. né? Vamos colocar o pé Estamos na aí. estrada, doutora, porque o assunto é palpitante, o assunto é dos mais importantes, ele envolve um certo grau de complexidade, é por isso que a senhora está aqui hoje para nos ajudar a tirar, né, dúvidas em relação ao tema previdência, aposentadoria. Doutora Silvia, já são quase 8 meses desde a reforma da Previdência, né, que entrou em vigor em novembro do ano passado. E só 13 dos 27 estados brasileiros que efetivamente seguiram a orientação do governo federal e também fizeram, cada qual, a sua respectiva reforma da Previdência. Primeira pergunta é: qual o balanço que a senhora faz do pacote da reforma da Previdência, como ela foi aprovada e entrou em vigor em novembro do ano passado, desses quase 8 meses de vigência? Então, Gelson, nós temos um marco aí, né? Uhum, 13 de novembro de 2019, né? Antes e depois. uhum. No começo, a gente achou que tudo era muito ruim, né, na reforma da Previdência. E de lá para cá, a gente vem analisando as regras e a gente veio achando alguns furos, algumas coisas, algumas melhoras de cálculo, Uhum. é, algumas possibilidades que as pessoas devem ficar atentas. Até por isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Então, eu creio que o balanço desses aí quase 8 meses de reforma da Previdência tem sido positivo. Gerou prejuízo para o segurado? Gerou, né? Mas está na hora aí do segurado rever o posicionamento, planejar melhor como vai ser a sua aposentadoria e tentar fazer diferente, né? Melhorar os cálculos, melhorar as contribuições, ver o que falta para aposentar, né? E tentar um melhor benefício, né? Doutora Silvia, essa com certeza será a primeira de outras conversas que a gente vai ter nessa plataforma, até porque a senhora já vem Sim, colaborando conosco na programação da CBN em relação a tirar dúvidas. E aí eu gostaria de começar com um foco específico em um segmento, o do empregado vamos lá. público. Empregado público. E aí, explicar Uhum. que empregado público não é o mesmo que servidor público. Correto, doutora Silvia? Sim, correto, correto. Servidor público na verdade, pessoa que presta concurso vamos explicar assim, o patrão dele é o Estado, Uhum, né? uhum. Agora, o empregado público, ele tem uma economia mista, né? Correto. Então, temos lá Sercontel, na nossa região, né? Copel, Banco do Brasil, Caixa, são empregados públicos, eles são Sanepar. concursados, Sanepar, eles são concursados, eles têm estabilidade, eles têm uma parte da contribuição deles que vai para o INSS, a Uhum. maioria desses empregados públicos tem fundo de pensões, né? Então, eles recebem praticamente dois tipos de aposentadoria, uma parte pelo INSS e uma parte pelo fundo de pensões. E aí, quem envolve quem é empregado público e cargo público, né? Então, essa é a principal diferença. Doutora Silvia, como é que ficou a vida desse trabalhador, do empregado público, com a reforma da Previdência? Então, o empregado público, ele é vinculado às regras gerais de previdência, Uhum. tá? Então, o que muda para o empregado da iniciativa privada também muda para ele, Correto. tá? O que mudou agora de mais principal, que veio agora foi uma regra, a gente chama de regra expulsória.
que deixou aí os empregados públicos de cabelo em pé. Credo, Porque palavrão antes, isso. Que regra é essa? Explica, por favor. regra expulsória feia, né? É muito. Que antes da reforma, Gelson, como é na iniciativa privada, esse empregado público, ele poderia se aposentar e continuar trabalhando nessa empresa. Correto. Ele não tinha a obrigatoriedade de encerrar o seu contrato de trabalho. Tá? Então, eu trabalhava lá, me aposentei, eu sou um homem, adquiri os 35 anos de contribuição, eu me aposentei e aí eu ficava recebendo a minha aposentadoria e continuava trabalhando. Correto. Né? E essas pessoas mantinham aí até 60, 65 anos esse emprego público. Tá? E aí veio a reforma e disse, não, se você quer aposentar, você vai ter que sair do seu emprego público. Correto. Né? E aí que começou a gerar as discussões, Gelson. Porque se eu tenho o direito, começou questionado o direito adquirido. Porque se eu tenho o direito adquirido lá atrás e só protocolo agora, eu tenho que sair do meu emprego público porque eu estou usando as regras antigas. Correto. Veio a reforma e falou, não, se você protocolar agora, você tem que sair. E a maioria das pessoas, essas pessoas começam a trabalhar muito jovem, elas estão novas, né? E elas já têm o tempo de contribuição. E é justamente isso que o governo quer. O governo quer que as pessoas continuem trabalhando e não recebam o benefício. Agora, né? doutora Silvia, então, hoje... esse questionamento ele dá margem para judicialização ou não é o caso porque está na reforma e ponto final? Não, dá super, porque ele fere o direito adquirido. Correto. Entendeu? Porque se eu estou usando as regras anteriores, se eu não estou usando, eu não posso usar o tempo depois de 13 de novembro de 2019. Correto. Se eu estou usando o tempo até 13 de novembro de 2019, eu tenho direito adquirido. Então, não importa que eu protocolei posteriormente, entendeu? Eu não estou usando tempo pós-reforma. Então, eu tenho que entrar na justiça e para pedir que eu continue, né? Que eu continue trabalhando, porque eu não estou usando tempo pós-reforma. Isso está acontecendo, doutora Silvia? Então, é bem bacana. Está acontecendo. Está acontecendo. Agora, o que acontece? Esse empregado público, ele tem que ver isso antes, porque se ele vai no INSS, protocola o benefício e recebe o benefício dele, Gelson, e a empresa pública vai lá e vai mandar ele embora. Correto. Entendeu? Correto. Então ele tem que fazer isso antes. O Banco do Brasil é um que já mandou um informativo, um informe, que com ele não vai ter conversa. Se você protocolar, você vai ser mandado embora. Doutora Mas Silvia, isso aí judicializado depois, né? A senhora pontuou aqui para a gente no briefing que nós fizemos sobre a DER, Sim. Data de Entrega de Requerimento, e que isso faz Perdão? Data de entrada de requerimento. Data de entrada, não entrega, perdão. Explica para a gente o que é essa data de entrada de requerimento e o que diferença ela faz na vida do trabalhador a caminho da aposentadoria. Gelson, olha que legal. O que aconteceu com a reforma? A reforma trouxe a possibilidade de você andar com a sua DER, a sua data, eu vou falar data de início do seu benefício, tá? Data de entrada do requerimento, tá? Então, para você achar um benefício mais vantajoso, você entendeu? Então, eu protocolei antes da reforma, mas eu ainda não saiu o meu benefício ainda. Ele está em análise ainda. E agora? Eu continuei contribuindo. E agora, se eu tenho uma regra mais vantajosa agora, eu tenho o direito de andar com o meu benefício. Entendi. Isso na justiça já estava sendo feito, né? Que a gente chama de reafirmação da DER. Eu posso ajustar a data, então? Isso, Só que o servidor do INSS, Gelson, teria que fazer isso de ofício. Você teria que ir lá e ele teria que falar para você, Gelson, não aposenta agora não, porque daqui a 6 meses o seu benefício vai ser R$ 1.000 maior. Correto. Você entendeu? Só que ele não faz esse ajuste para você, entendeu? Então aí que está
a diferença do planejamento previdenciário. Por que é tão importante? Porque às vezes você contribui lá 35 anos e às vezes por questão de 3 ou 4 meses, eu já tive aqui no escritório casos de 6 meses, que a pessoa poderia ter um benefício bem mais vantajoso. Isso Entendeu? vale para todas as categorias ou a gente está falando de algum grupo específico? Não, isso vale para todas as categorias e todos os benefícios. Correto. Né? Principalmente as programadas, né? Porque, na verdade, a incapacidade, na verdade, adere de quando eu estou entrado no meu benefício de incapacidade. Né? E a pensão por morte também seria da data do óbito, né? Não teria como. Agora, das programadas, né? Eu teria que ter essa condição, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente, eu teria que ter essa condição de mexer, né, na data do melhor benefício, Gelson. Como é que eu descubro isso, doutora? Vou me aposentar e aí eu quero ajustar essa data. Eu vou à agência do INSS e um servidor tem que me informar isso ou eu procuro a assistência especializada? Vou bater, por exemplo, lá no escritório da doutora Silvia Gasda para saber qual que é a melhor data. E aí? Gelson, ó, isso está na lei, que o servidor teria que conceder o melhor benefício para o segurado. Isso está na lei. Correto. Mas isso não acontece, né, Gelson? Isso não acontece. Na verdade, o servidor, ele vai lá e ele faz o serviço dele e ele, você protocolou hoje, então qual que é a regra de hoje? Você queria, eu vou conceder... Ele não alerta até isso também, o contribuinte. não alerta. Não, ele não alerta. Entendeu? E depois que você recebeu o seu benefício, aí você vai ter que entrar com uma revisão, que é muito mais complexo, aí a gente cai na discussão da desaposentação, se cabe ou não cabe desaposentação. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Então, poxa, não descobri na hora que eu entreguei a data lá, que definiu a data. Dá para depois recorrer? Não, não dá, porque daí eu tenho uma desaposentação, que aí por enquanto não tem previsão para desaposentação e o Supremo entendeu que não cabe desaposentação. Olha que grave isso. Desaposentação é o que o nome sugere? É deixar de ser aposentado, é isso? É isso mesmo. Assim, a desaposentação foi uma tese, Gelson, que era assim, eu aposentava hoje e continuava trabalhando. Aí eu trabalhava mais 10 anos, tá? Aí eu queria somar essas contribuições, que é justo, porque eu paguei. Você concorda comigo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu paguei as contribuições. Então, eu vou somar essas contribuições depois que eu me aposentei para aumentar a minha aposentadoria. Entendeu? Aí o Supremo Tribunal Federal falou, não, você já é aposentado. Isso que você contribuiu posteriormente, você tá contribuindo para o bolo, que é o nosso sistema solidário. Correto. Entendeu? Então, isso que você está contribuindo não vai servir para você, porque você já é aposentado. Eita. Você não pode desaposentar e aposentar de novo. Então, no caso da DER, que a gente está falando da reafirmação da DER, as pessoas têm que rever esse cálculo, procurar um planejamento antes de ir no banco. Correto. Antes de você sacar o benefício, você pode fazer qualquer tipo de eu desisto desse, protocolo o outro, pago mais um pouco, isso eu posso fazer. Mas depois que eu saquei o benefício, aí eu não consigo mais. Aí eu consigo aumentar tempo através de uma revisão. Correto. Entendeu? Doutora Silvia, vamos em frente. Complexo esse negócio, hein? Vou contratar a senhora para ser minha assessora. 9 regras de transição. Como usá-las? E aí, essas regras de transição que dão dor de cabeça, hein, doutor? Pois é, Gelson. Olha lá. Antes da reforma, a gente tinha praticamente, vamos falar das programadas, né? A gente tinha 3 tipos de aposentadoria. Por idade, por tempo de contribuição, especial. Correto. Né? Sem os outros, por exemplo, as programadas, né? Aí veio a reforma e trouxe aí mais praticamente 9 regras de transição. É quase impossível uma pessoa que é leiga descobrir qual que é a melhor regra para ela. Sem dúvida. É quase impossível, entendeu? É quase impossível a pessoa descobrir que se ela trabalhar mais 6 meses, ela consegue um benefício melhor. Às vezes, Gelson, a gente precisa lançar no nosso sistema aqui para a gente descobrir isso. Correto. Entendeu? Correto. Porque eu tenho um sistema de cálculo aqui para descobrir isso.
né? Eu até, né, coloquei um exemplo aqui para conversar com Ah, você, por favor. né? E vamos lá, nós temos lá duas regras de transição, né? Uma que é de 50% de pedágio e outra que é 100% de pedágio. Como que é isso, Gelson? Essa de 50% de pedágio é para quem está a menos de 2 anos da aposentadoria, Correto. tá? Então, vamos supor, a mulher precisa de 30 e o homem 35. Então, só Correto. entra nessa regra a mulher que tem pelo menos 28 e o homem que tem 33, tá? Então, nessa regra, vamos pegar uma mulher. Uma mulher tem 29 anos de contribuição. Aí você fala assim para ela, como é que fica agora? Ela vai aposentar só com 62 anos, né, que vai ser a regra geral, né? Fala, não, ela tem várias regras que ela pode se encaixar. A regra dos 50% ela paga 50% de pedágio do que falta para ela chegar nos 30 anos. Correto. Então, se ela tinha 29, falta um ano, ela vai ter que pagar 6 meses. Correto. Então, em vez de ela aposentar com 30 anos, ela aposentaria com 30 anos e 6 meses. Ok? Ok. E aí, só que nessa regra de cálculo, é a média dos 80% maiores contribuições, só que incide fator previdenciário, tá? E aí nós temos uma outra base de cálculo, que ela é 100% de pedágio, entendeu? Você paga, em vez de você pagar só 6 meses, você paga um ano. Só que nessa regra do pedágio de um ano, ela não tem fator previdenciário, entendeu? Que abaixa o valor do benefício. Correto. Então, nesse caso, ela tem uma idade mínima aqui. No meu exemplo aqui, a pessoa tinha 56 anos, ia chegar nos 57 anos no caso da mulher. Então, nesse exemplo que eu estou colocando para você aqui, Gelson, se ela contribuir mais 6 meses, ela não vai ter fator previdenciário, entendeu? Então, num universo de 30 anos, o que é 6 meses? Sem dúvida. Você concorda comigo? Sem dúvida. Sem É dúvida. muito pouco. Sem dúvida. Muito pouco contribuição. Mas tudo E aí isso. pode aumentar. Perdão. E Conclua. tudo isso é planejamento previdenciário. Que a pessoa precisa, antes dela protocolar o benefício, ela precisa estudar essas regras, entendeu? Plano de aposentadoria. Essa nova realidade, doutora, porque nós estamos diante de uma nova realidade, né? Não é mais só ir à agência do INSS ou dar entrada nos papéis para o processo de aposentadoria. É desse planejamento, é desse nível de antecipação que nós estamos falando. E a partir de agora ele passa a ser decisivo para determinar o êxito na aposentadoria, do processo na aposentadoria, enfim, os caminhos a serem percorridos adequadamente, né, doutora? É isso aí. Hoje você precisa ter certeza da melhor regra. Correto. Né? Porque senão você pode estar fazendo algo desvantajoso, né? Não, doutora Silvia, não... outra pergunta muito comum, muito recorrente. Benefício por morte e incapacidade. E aí? Nunca é demais a gente esclarecer sobre esse tópico. Então, o benefício por incapacidade e o benefício de pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, que agora mudou de nome, agora ela chama benefício por incapacidade permanente. A maior alteração que teve a reforma, Gelson, foi a base de cálculo, tá? Isso tanto na pensão por morte quanto na aposentadoria por invalidez. Correto. Hoje, se eu sofro um acidente de carro, que não é um acidente de trabalho, a minha base de cálculo ela começa em 60%. É 60% mais 2% do que excede os 15 anos para a mulher e os 20 anos para o homem. Correto. Difícil, né? Complexo. Vamos lá. Então, se eu sou um homem, que tem 20 anos de contribuição, eu vou aposentar com 60% do meu benefício. Correto. Entendeu? E isso antes era 100%. Entendeu? Então, o que a gente fala hoje? Que hoje você tem que programar os benefícios não programáveis. Eita! Os benefícios programáveis são quais? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, que você se programa para receber, tá? Os benefícios não programáveis são eventos que você não espera que eles aconteçam. Você não controla. Doença, morte, acidente, benefícios que você não controla, né? Só que esses benefícios hoje, eles têm uma base de cálculo muito baixa, entendeu? Então, que dependem do tempo de contribuição.
Então, você tem que ter um maior tempo de contribuição para aumentar a base de cálculo desse benefício. Correto. Entendeu? Que antes não precisava. Antes, se eu tivesse uma única contribuição, Gelson, e se eu sofresse um acidente e eu falecesse, os meus dependentes iriam receber 100% dessa contribuição. Entendeu? Então, a base de cálculo foi que mudou muito aí no benefício por incapacidade. Tanto no benefício por incapacidade e na pensão por morte. Então, o que eu deixo de dica para esses benefícios? Eu tenho um período lá que eu preciso provar de trabalho rural, de trabalho especial, né? Eu trabalhei lá como... eu sou uma enfermeira, eu trabalho numa atividade insalubre, né? Eu posso aumentar meu tempo para poder aposentar, para poder contar como tempo mais tempo para um benefício maior, né? Isso pode ser feito uma revisão posteriormente também, entendeu? Então, isso eu deixo de dica aí, no caso dos benefícios não programáveis, né? Que hoje o tempo de contribuição também conta para esses benefícios. Essa era a pergunta. O tempo de contribuição conta, claro que conta, né? Conta. É que antes o tempo de contribuição contava só para os programados. Correto, entendeu? Correto. Esses benefícios não programáveis, eles não dependiam do tempo, né? Porque a base de cálculo deles era 100%. Entendeu? E hoje eles começam em 60%. Doutora, o que está por trás dessa estratégia do governo, na sua opinião? Eu quero a sua opinião como especialista no assunto. O governo criou amarras, o governo avançou em algumas frentes, recuou em outras. Houve, por exemplo, muita interferência política, né? Muito ruído político durante o processo de aprovação. E aí, eu quero a sua análise técnica. Esse conjunto da obra, ele melhorou, ele piorou, nós avançamos ou não? E aí, doutora? Ai, Gelson. Então, eu acho que... Abra o seu coração como cidadã agora, por favor. Eu acho que as pessoas vão começar a sofrer muito, né? Por exemplo, nos benefícios não, por exemplo, na pensão por morte, né? Eu perco na base de cálculo, né? Que ela é 60%, e depois, quando eu acho esse benefício, que essa alíquota menor, ainda eu recebo 50% mais 10% para cada dependente. Então, eu ainda vou, por exemplo, se tem só uma esposa, eu ainda vou receber 60% dos 60%. Entendeu? 60 de 60%? Eu creio 60% de 60%. Se eu tiver só, vamos supor, se eu tiver só um homem que tenha só 20 anos de contribuição, a minha esposa, que é minha dependente, ela vai receber 60% de 60%, se ela for a única dependente. Entendeu? Então, se ele não for aposentado. Então, eu acho o governo quis economizar, né, Gelson? E agora o segurado aí vai começar, né? Alguém vai pagar o preço. Eu queria dizer, alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar a conta, exatamente. Alguém vai pagar essa conta. E agora a gente está vendo que está sendo segurado, né? Está sendo segurado. Né? Algumas regras estão sendo mais favoráveis, né? Igual aquela regra que eu cheguei a conversar com você antes do descarte, lembra? Correto. Que a gente comentou que a gente pode descartar do artigo 26. É a pergunta seguinte. Deixa eu ler. Então vamos lá. Manda. A regra do descarte. Vamos lá, então. A regra do descarte. A regra do descarte, já foi o que ficou. Eu achei que mais legal que virou foi a regra do descarte. Correto. Né? O artigo 26, no parágrafo 6º da emenda, ele traz a possibilidade de eu excluir, de eu tirar as contribuições que abaixam a minha média. Eu só estava falando mal da reforma, né? Agora eu vou falar né, um pouquinho bem. Ele me dá a possibilidade de eu excluir as minhas médias baixas. As menores contribuições. Isso. Só que quando eu excluo de verdade. Eu excluo para tempo e eu excluo. Então, vamos lá. Eu tenho 25 anos de contribuição e eu preciso de 15 para aposentar por idade. Correto. Eu quero excluir 10, então eu vou ficar só com 15. A minha base de cálculo vai ser 15. Entendeu? Eu não posso usar isso mais para nada. Correto. Né? Também seria injusto. Eu sem dúvida. O cálculo e uso para tempo. Ônus e bônus, né? Então, ônus e bônus. É isso aí.
né? Então, eu até coloquei aqui um exemplo aqui. Eu acho que exemplo arrasta, É, né? Exemplo é bacana, por favor, fala do seu né? exemplo que eu vou citar o meu aqui. Então, vamos lá. Eu falei de uma aposentadoria por idade, que a pessoa tinha 25 anos de contribuição, Uhum. tá? Desses 25 anos de contribuição, 15 é antes de juros de 94, tá? E desses 10 anos posteriores que tem depois de 94, ele tem um ano que ele pagou no teto, né? Agora o teto está R$ 6.100, e 9 anos que ele trabalhou, pagou, teve uma empresa, pagou sobre o mínimo, pagou ruim, pagou sobre o salário mínimo. Tá? Correto. Então, nós temos lá 9 anos de contribuições ruins e um ano de contribuição boa. Tá? Então, ele tem 25, eu posso excluir 10. Se ele excluir 9 e ficar apenas com um ano de contribuição, ele vai pegar só essas contribuições boas dele. Ele pode fazer isso. Se ele tiver esses 15 anos antes, ele pode deixar uma única se ele quiser. Correto. Entendeu? Ele pode excluir tudo que ele não for usar, desde que ele respeite os 15, entendeu, Gelson? Porque Correto. a carência mínima é 15 Correto. para a aposentadoria por idade. Professor, E eu tenho aí, uma dúvida. Ele pode. Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Essa exclusão é linear? Ele pode excluir por período ou eu posso pensar os períodos que não foram legais? Pode pensar. Ah, pode pensar. Ok. Perfeito. Pode pensar. Então, vamos supor, nesse meu exemplo aqui, se ele pegar 60% da média do teto dele, porque olha aqui, quando ele exclui, ele vai ficar com a média só de 60%. Correto. Porque é 60%, mais, no caso, se for um homem, 60% mais 2%, porque passar de 20%. Como ele tem 15%, ele vai aposentar com 60%. Então, 60% de 6.100, vamos supor que a média dele seja no teto, ele vai aposentar com R$ 3.600. Entendeu? Agora, se ele pegar a média dele, eu fiz um exemplo aqui, se ele pegar a média desses 10, se ele não excluir nada, se ele pegar a média desses 10 anos, ele vai chegar numa média de R$ 1.510. E se ele pegar ainda 70% disso, que é o que ele vai aposentar, ele aposenta com salário mínimo. Olha a diferença. Perfeito, faz toda a diferença. Você entendeu, gente? Enorme diferença. Enorme diferença. Mas para isso precisa. Entendeu? Então, hoje. Para isso precisa de assessoria, né? Para fazer essa conta toda. Precisa de planejamento previdenciário. Porque às vezes ele pode. Eu só tenho contribuição ruim para trás. Só que eu vou me aposentar daqui a 5 anos. Eu posso melhorar para frente. E essas para trás eu posso excluir. Entendi. Você entendeu, Gelson? Entendi. Doutora Silvia, tem uma pergunta aqui. Ela chegou de várias pessoas que entraram em contato conosco por e-mail e também pelo WhatsApp. É a seguinte: perdi o meu histórico. E agora o que eu faço? Ele só tem uma parte do histórico. Eu não entendi direito o que eu quis dizer que eles perdi uma parte do histórico. Trabalho em zona rural. Trabalho na. Oi? Pode falar. O trabalho na zona rural, por exemplo, no período sem carteira. Isso é perda de histórico? Como é que faz para. Não. Pelo jeito, ele quer provar um tempo de rural sem contribuição. Isso. E aí ele usa o histórico escolar. Ele perdeu o histórico. Isso, né? exato. O histórico escolar é um meio de prova que você usa para provar esse tempo de lavoura. Entendeu? Entendi. Tá? Faz sentido. Então, se ele perdeu o histórico escolar, Gelson, não tem problema, porque isso fica no núcleo da cidade onde ele trabalhou, tá? Não importa que a escola tenha... a gente teve um caso aqui que a escola... Chegou um cliente aqui e falou, doutora, mas a escola do sítio que eu estudava queimou. Eu falei, não. Não existe mais. Calma, não existe mais, queimou. Eu falei, não, calma, fica tudo no núcleo, fica tudo registrado lá, de que essa pessoa estudava na escola isolada, da cidade tal, que era filho de lavrador, que morava no sítio tal, entendeu? Então, isso ele pode buscar, mesmo que ele tenha perdido o histórico, ele pode buscar isso lá no núcleo de ensino. Ok, espero que eu tenha respondido a pergunta aqui. O doutor, e também... Eu acho que... É isso. E tem também uma outra pergunta que, nessa mesma linha, que diz o seguinte, que não houve, trabalhou e não tem como comprovar o recolhimento do INSS. Como é que faz nesse caso?
trabalhou por um longo período e não teve, por exemplo, o benefício recolhido pela empresa, ou não documentou isso, trabalhou de maneira informal, sem registro. E tem solução, doutora? Ou vai botar no descarte isso? Não, vamos lá. Essa pergunta é bem bacana. O INSS, Gelson, ele aceita que você faça a contribuição anterior desde que você prove a atividade. Correto. Tá? Então, vamos supor que ele tenha tido uma empresa que lá na década de 85 a 90, ele teve uma empresa e ele não contribuiu. Aí ele precisa pegar os contratos sociais, declaração de imposto de renda e levar lá na INSS, para o INSS autorizar. Eu era um outro exemplo. Eu tinha uma empresa, era um taxista, eu tinha um alvará. Eu posso provar que eu era taxista, então eu posso contribuir. Eu tenho que provar a minha atividade. Se eu provar que eu era... Então, assim, se eu provar um advogado, por exemplo, eu provo que eu tinha inscrição na OAB, que eu trabalhei, que eu sou segurado obrigatório, então eu posso contribuir. Um dentista, eu tenho inscrição, eu trabalhei, eu tinha o alvará lá da minha clínica, então eu posso ir lá levar, olha aqui, ó, meu alvará, eu trabalhei, então eu estou seguro. É como se eu falasse assim, ó, eu trabalhei e não paguei, eu estou aqui e quero pagar. Correto. Entendeu? Aí o INSS vai autorizar e aí você faz os pagamentos. Mas, legal. ó, não pode pagar sem o INSS autorizar. Porque senão você vai perder isso aí. Legal. Olha... E uma dica legal disso aí é que antes de 96, o INSS não pode cobrar nem multas e nem juros. Entendeu? Então, é muito legal. Então, se essas contribuições forem antes de 96, a pessoa pode entrar na justiça que não paga nem multa nem juros. Entendeu? Legal. Essa sua resposta tem tudo a ver com a última pergunta de hoje. Só por hoje, tá? Trabalhei como empregada doméstica durante 18 anos sem registro em carteira. Posso pagar o equivalente a esse período ao INSS para contar na minha aposentadoria? A senhora acabou de responder. A empregada doméstica é um outro problema. É? Ela era... por quê? Porque ela deveria ter sido registrada e não foi. Você entendeu? Mas a empregada doméstica... A legalidade em torno do trabalho doméstico é muito recente, né, doutor? Do registro em carteira, aquela coisa toda, né? O que ela vai ter que fazer, Gelson? Ela vai ter que pegar uma declaração, procurar os patrões, né? Pegar uma declaração dessa patroa e aí ir até o INSS e tentar, né, fazer esses pagamentos, né, para poder resolver isso aí, tá? Se não tivesse já prescrito, tivesse nos 2 anos dentro da trabalhista, ela podia entrar com uma trabalhista e regularizar a questão contra o empregador. Acho que não é o caso, não, porque já passou o prazo da trabalhista já. Tem pelo menos, eu acho que já deve ter passado também. Tem pelo menos uns 20 anos que ela trabalhou esses 18. Então. Já era, então, né? na verdade, então dá para resolver. Na verdade, tem que pegar essa declaração e ir até o INSS, né? Talvez ela consiga, se ela conseguir, ela não precisa nem fazer a contribuição. Porque, na verdade, a contribuição quem tinha que ter feito era o empregador. Correto, né? Correto. Bom, doutora, por hora é só, tá? Mas só por hora e só por hoje. A senhora vai ter que voltar, até porque tudo isso é muito novo para a gente, né? Estamos falando aí de menos de 8 meses. Em novembro nós teremos 1 ano da reforma da Previdência, em vigor a nova reforma da Previdência, que criou uma série de situações novas, né? E como bem a senhora destacou várias vezes nessa nossa conversa, reforçou demais o caráter da necessidade do planejamento, né, para fazer a aposentadoria, levantar o histórico, planejar, ficar atento para prazos, para todo esse conjunto enorme de regras aí. Doutora, a senhora não vai escapar. A gente tem um pinga-fogo que a gente faz aqui no final. Eu sei que a senhora trabalha bastante, senhora doutora André. Tem criança em casa? Só tem filhos pequenos, não tem, doutora? Tem? Tenho 2. Tem 2. De 3 e depois de 9. Isso dá um trabalho bacana, isso é legal. A senhora conseguiu ver alguma série durante a pandemia ou nem chegou perto da TV? Só Galinha Pintadinha?
Não, não consegui ver nada. A hora que as crianças dormem, você já está Ah, é exausta. verdade. Eu imagino com essa mudança, com tudo isso de previdência para entender, Deus nos livre. A senhora quer indicar um livro bacana para a gente? Não precisa ser algo que a senhora tenha lido recentemente, mas algo que tenha lhe marcado. Um livro e um filme, vai. Eu vou livrar a senhora da série, porque eu sei que quem tem criança sabe que não dá tempo de ver série, né? A menos que seja... Eu estou lendo um livro que é um livrinho, parece que é bobo, mas ele é muito bacana. Ele chama Falo ou Não Falo. Ah, Entendeu? fala ou não fala? Ele é fala ou não fala. Ele é para ver se você esteja bem, se você é assertivo ou não. Bingo, Entendeu? bingo. Ele é legal, porque às vezes você fala o que você tem que falar, não fala o que você tem que falar e fala o que você não precisa falar. Correto. Ele é bem bacana. É. E tem um outro livro que eu gosto muito, que me marcou bastante, que é O Poder do Hábito. Bacana. Né? Esse eu conheço. Que não adianta você fazer, você tem que fazer, não adianta você fazer 2 vezes 2.000 coisas. Você tem que fazer 2.000 coisas 2 vezes, né? E assim. Bacana, Poder do Fazer Hábito. muitas vezes a mesma coisa. Filme, doutora? Manda um filme aí pra gente, vai. Filme? É, um filme. Filme? Uhum. Ai, tanto filme. É, escolhe um. Ai, filme. É, ação, aventura, drama, romance, comédia. O doutor André fala que eu só gosto de filme meloso. Vamos lá, Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Boa, mandou muito bem. Doutora Silvia Gazda, advogada previdenciária, muitíssimo obrigado pela sua gentileza de nos atender. Vou repetir, já vai ficar aqui o convite em público, em rede social. A senhora vai precisar voltar. Vou fazer o seguinte, vamos trazer o doutor André da próxima vez para nos ajudar a entender um pouco sobre a previdência privada também, né? Enfim, para a gente entender. Muito legal. Previdência privada é ótimo. Tem muitas frentes aí, tem muita coisa que a gente precisa e graças à linguagem acessível de pessoas estudiosas do tema como vocês é que a gente vai entendendo. Doutora, muito obrigado pela gentileza de nos atender, tá? Gelson, às 19 horas, nós vamos estar no Facebook do escritório. Hoje? Hoje. Daqui a pouco? Hoje. Daqui a pouco. Opa, daqui a pouquinho. passa o endereço aí. Daqui a pouco. Isso, às 19 horas, nós vamos estar no Facebook do escritório. Eu, o doutor André, o doutor Marcelo e mais a Lorena, que é uma advogada nossa lá do escritório de Astorga. Bacana. E nós vamos estar falando de como se aposentar com as regras antigas. Entendeu? Nós vamos estar falando lá. Boa. Então, quem quiser, no Facebook da Gazda Siqueira Advogados. Gazda com Z, não é S, tá? É Gazda Siqueira Advogados. Lá no Facebook, coloca lá às 7 da noite. Então eu vou fazer o seguinte, vou me apropriar da sua live no Facebook e dizer que o papo de hoje aqui na live do CBN Entrevista continua lá no perfil do Gazda e Associado. Tá bom, doutora? Adorei. Obrigado por nos atender, tá? Sempre muito bom conversar com você. À sua disposição. Um beijão. Fique bem. Abraço do doutor André. Hein? Beijão. Até mais. Tchau, tchau.